Olá, pessoal. Vamos continuar com o nosso assunto de auditoria no ambiente computacional. Nesse vídeo, nós vamos falar do primeiro tipo, que é a auditoria em sistemas em produção. Eu vou compartilhar com vocês aqui um material que já está postado no Moodle, assim fica mais fácil, né, lá no AVA, fica mais fácil vocês acompanharem. Veja só, uma auditoria de sistemas em operação, ele envolve tanto sistemas desenvolvidos pela própria empresa, como também sistemas de terceiros que estão operando lá dentro. Por exemplo, o sistema de folha de pagamento, de análise de admissão de funcionário, né, sistema de contabilidade e por aí vai. Por que o auditor precisa se preocupar com relação a isso? Basicamente, ele vai atrás de como estão sendo executados os processos referente à transformação dos dados em informação. Para entender isso melhor, nós precisamos voltar lá nos fundamentos de sistemas, onde a gente tem as atividades básicas de um sistema de informação. Ou seja, a entrada, que refere-se à coleta dos dados, à inserção dos dados, a etapa do processamento, que é onde ocorre a classificação, a organização dos dados, os cálculos, as considerações aritméticas, lógicas, né? E a etapa da saída, que é onde se tem o resultado, ou seja, a informação processada. Além disso, como são feitas, né, as verificações, né, que são os feedback, para ver a retroalimentação desse sistema, se está tudo ocorrendo conforme o planejado. Mas veja só, por exemplo, vamos pegar como exemplo uma atividade de frente de caixa num supermercado. O cliente chega com a mercadoria e vai passando isso para o operador. O operador vai passando essa mercadoria no código de barra, no leitor de código de barra, o sistema localiza esse produto, traz o preço unitário, calculado pela quantidade e apresenta o valor daquele item. Próximo item, próximo item, próximo item. No final, ele vai apresentar para o cliente quanto o cliente tem que pagar. Então, veja bem, nós temos situações aí, nesse exemplo, com relação à captação e registro de dados, consistência dos dados, armazenamento e recuperação dos dados, apresentação das informações. Veja só, quando o cliente chega para fazer a compra, o sistema tem que criar um registro PAI, indicando data e hora daquela operação, identificação do cliente, belezinha? E ali ele vai informar qual é o total da compra do cliente. Numa tabela auxiliar, vai registrar cada item que o cliente comprou que deu aquele total. Né? Aí isso tem muito a ver com a consistência dos dados e com relação à apresentação das informações. Por exemplo, imagina que o operador passou um item a mais. Tem que vir um assistente de caixa, um chefe de caixa, passar uma senha autorizando o estorno. Então, se, quando desenvolveu o sistema, não se preocupou com a consistência dessas operações, pode acontecer de haver um conflito de perfil, de acesso, de liberação do operador com relação ao assistente. Né? Pode ser que quando fizer o estorno, estorna o item da relação da tabela auxiliar de compra, mas não atualiza o valor total da compra no registro PAI. Percebe? Então, onde que o auditor precisa atuar? Então, veja só, alguns pontos de controle que normalmente é inevitável nesse tipo de sistema. Análise dos relatórios emitidos pelo sistema. Veja, relatório é uma coisa que normalmente é planejado de forma bastante adequada, mas que precisa ser revisado de tempo em tempo, para não ficar obsoleto. O usuário, ele pode começar a fazer uso daquele relatório, mas à medida que as operações vão acontecendo, o relatório já não contempla toda a necessidade dele. E nem sempre esse usuário, ele relata isso para a equipe de TI, para fazer a atualização, né? Para reciclar esse relatório. Né? E daqui a pouco, ele começa a fazer uso de anotação em caderno, em planilha,
né? E fica ruim isso. Então, uma das coisas que o auditor faz aqui é avaliar, por exemplo, um parâmetro chamado eficácia. Esse relatório está atendendo à necessidade do usuário? As informações são adequadas para o atendimento da sua função? Qual é a periodicidade ou a forma como é atualizada essas informações? Isso tudo tem que estar documentado, né? E nem sempre, quando o usuário entra em contato com a área de TI, documenta isso. Às vezes fala isso no corredor, no horário do café, né, no encontro no estacionamento, ou via telefone, quando, na verdade, deveria ser marcada uma reunião, ou, quando muito, mandar um e-mail, mas tinha que ficar registrado isso de alguma maneira. Isso é documento. Uma outra coisa com relação à questão do relatório é, o relatório, normalmente, é específico para algumas pessoas ver, não é para todo mundo, né? O operador de caixa não precisa de relatório, mas o gerente de vendas, o gerente de compra, o gerente de operações, esses caras precisam. Agora, qual é o nível de confidencialidade das informações que vão nesses relatórios? Porque tem a forma de apresentação desse relatório, né? Ele pode ser um relatório analítico, onde lista cliente por cliente, item por item de compra, né, e o valor total de cada compra. Não esquece que um cliente pode comprar mais de uma vez no mesmo mercado, mais de uma vez no mesmo produto, se quiser. Né? Então, precisa haver uma verificação mais aprofundada com relação a esses procedimentos. Não pode ter erro. Trata-se de valores, de dinheiro. Né? Então, imagina que um relatório sintético que demonstre o histórico de vendas de um mês vai cair na mão de um operador ou de uma pessoa que não tem nada a ver com aquela informação e ele passa essas informações para um concorrente. Pode até vender, né? Pode até vender. E aí, lá se vai a estratégia adotada pela empresa. Um roubo, um vazamento de dados sigilosos. Então, a confidencialidade é um fato muito importante. Quem decide isso é o usuário? Não. Quem decide isso tem que ser o gestor da área. E, normalmente, até com o aval de um gestor da área superior. Para que isso seja passado para a área de TI, e até mesmo na forma de trabalhar as funcionalidades para compor os perfis e liberar os acessos de acordo com cada necessidade. Né? A segurança física tem a ver com a materialidade da informação. Por exemplo, por que eu preciso imprimir relatório toda hora? Ah, porque eu tenho que levar numa reunião. Tudo bem, imprimiu, levou na reunião. O que faz depois? Depois que esse relatório é usado, é rasgado, jogado no lixo? Ah, não, ele tem que ser destruído. Como ele vai ser destruído? Tem aquela máquina que corta, que retalha o documento? Né? É incinerado? É arquivado? É arquivado onde? Então, a área de TI tem que se preocupar um pouco mais com isso, e o auditor, inclusive, pode até questionar por que ao invés de imprimir isso fisicamente, por que não gera isso num PDF e armazene isso, logicamente, numa pasta adequada, no seu data center? Né? Então, essa é uma das coisas que o auditor vai estar verificando. Um outro ponto de controle que normalmente ele faz é com relação ao cadastro. Como as informações são cadastradas, onde são cadastradas, como elas são transportadas. Então, ela pode ser transportada através de uma rede de computadores, isso inclusive é pela internet, ou e-mail. Como ela pode ser transportada? Gravando isso num HD, um HD externo, um pendrive, qualquer outra mídia. Mas o auditor, ele vai querer se preocupar com esse quesito pelo seguinte: a informação é um ativo muito valioso para a empresa. Ele não pode ser perdido de qualquer maneira, de uma hora para outra. Pode ser um simples arquivo de texto, como pode ser um banco de dados, mas não pode perder. Essas mídias de gravação está sujeita a desmagnetização, está sujeita a calor, a frio, a desastres, alguns acidentes, quebra, né? Então, onde é armazenado, como é transportado, quem são os responsáveis por isso? O auditor, ele vai se preocupar com esses detalhes. Se não estiver sendo feito da maneira correta, então isso vai virar uma vulnerabilidade e tem que ser consertado. Com relação à segurança lógica, é mais verificar, por exemplo,
consistências, vamos pensar assim, em como eu faço o controle para saber que determinado campo está gravando corretamente. Vamos pegar o exemplo anterior. Todos os itens que estão armazenados na tabela auxiliar têm um total. Esse total, a somatória dele, vai alimentar o campo de compra total do cliente na tabela PAI. Então, tem que haver uma forma de eu verificar que isso está realmente de acordo, né? Por exemplo, quando o operador fez o estorno de um determinado item da venda daquele cliente, diminuiu o valor dos itens que está lá na tabela auxiliar, mas atualizou corretamente a coluna, o campo do valor total da compra. Como que eu faço essa consistência? O auditor vai verificar, por exemplo, se no sistema existe, no momento que registra o estorno, existe um local onde compara somatória dos itens da tabela auxiliar, batendo com o valor total que tem que ser atualizado na tabela PAI. Se não bateu, mostra uma mensagem falando, houve um erro de operação. Se isso não é feito, a segurança lógica está deixando a desejar. A mesma questão com relação às senhas, periodicidade de atualização, né, a questão da força da senha que está sendo cadastrada, né, se é uma senha muito simples, se é uma senha um pouco mais complexa. E se isso é tratado via sistema, para não deixar o usuário cadastrar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou colocar a data de nascimento dele, ou coisa parecida. E com relação à questão da eficiência, é basicamente o auditor verificar como foi feito o planejamento, a modelagem do banco de dados e suas tabelas. Por acaso, será que nessas tabelas, quando foi feito o projeto, se preocupou com relação a todos os campos necessários para gravar os dados? E quando foi desenvolvido, chegou um determinado momento que alguns desses dados nem são utilizados. Aí eu tenho tabelas que às vezes nem é mais usada, ou eu tenho tabelas que existem campos que nunca foram utilizados. E às vezes isso termina impactando no desempenho do sistema. Em alguma consulta, em alguma consistência que deveria gravar, precisaria daquele dado gravado, não está gravado e está afetando a consistência daquela informação. Então, isso também é verificado pelo auditor. Existem outros parâmetros? Claro que existe. O auditor, quando contrata o serviço, ele faz a averiguação da necessidade, ele vai determinar tudo o que precisa ser feito antes da equipe ir em campo. E se precisar, mesmo depois que já está em operação, está em execução da auditoria, ele pode fazer uma melhoria no processo, né? Outros pontos de controle podem ser adicionados? Claro que pode. Quem define isso é o auditor. De repente, ele acha que precisa também se preocupar com a política de backup adotada pela instituição. Tem política de backup? Tem. A cada 15 dias faz um backup. É suficiente? Não. O auditor fala, precisa ser feito pelo menos uma vez ao dia. Qual o melhor horário? Um backup sempre completo ou um backup parcial? Então, tudo isso é verificado nessa situação. Bom, qual a documentação que o auditor precisa para fazer essas avaliações? Um deles é o diagrama de fluxo de dados. Ou seja, como ocorre desde a entrada da informação até a passagem pelos processamentos, até a finalização da gravação dessa informação. Então, esse diagrama tem que estar muito bem escrito. Detalhe, boa parte dos sistemas não tem isso. E se não tem, o auditor precisa construir. Normalmente, o auditor não tem conhecimento suficiente na área para poder fazer isso sozinho. Vai sobrar para a equipe de TI ter que participar, ou, quando muito, ela própria elaborar. Se é um sistema terceirizado, tem que solicitar isso da empresa que desenvolveu, né? O manual de operação desse sistema tem que estar pronto. Muita coisa não tem. Belezinha? Então, veja só. O ponto de controle, com relação a esse diagrama de fluxo de dados, o auditor, ele vai definir no momento de contratar a auditoria, de
distribuir as atividades para a sua equipe, ele vai determinar o que vai precisar ser enxergado lá dentro. Beleza? Lembra das atividades básicas dos sistemas? Vai ter que estar presente aqui nesse diagrama de fluxo de dados. Tá? Veja só, uma das coisas que você pode pegar como exemplo, só para poder reforçar essa fala, é você pegar um sistema que você usa na sua empresa, observa uma determinada operação, experimenta gerar um erro, né? Está esperando, por exemplo, uma data X lá, por exemplo, a data de vencimento de um título. Experimenta colocar a data de vencimento anterior à data de emissão. Vê se ele deixa passar. Experimenta inserir um CPF que esteja inconsistente. Experimenta inserir um CPF que inicie com zeros, por exemplo. Depois faça uma consulta, vê como é que esse CPF foi recuperado. Por exemplo, na hora que fez a modelagem do banco de dados, lá na tabela, definiu o campo CPF como inteiro. No momento em que inseriu a informação, o usuário digitou 000.251. Esses 3 zeros iniciais, quando gravar no campo inteiro, eles somem. Ele simplesmente some. Na hora que recupera numa consulta, se isso não for tratado para apresentar os campos iniciais como zero, ele vai trazer somente os números que sobraram. E quando você coloca isso num processamento, por exemplo, para gerar um boleto, vai gerar um boleto com o CPF errado e simplesmente o controle de banco vai recusar esse processamento desse boleto. Então, experimenta checar, por exemplo, num sistema que você usa, esse tipo de cuidado, para ver como é que realmente foi feito. Bom, veja só. Alguns exemplos de ponto de controle. Diagrama de fluxo de dados de contas corrente bancário. Veja. Ele determinou que, inicialmente, vêm os avisos de débito e crédito entre a matriz e o ambiente externo, um sistema de carteira. O nível de detalhamento, ali começa no nível 1, e ele pode distribuir isso em mais subníveis. Quanto mais detalhado, melhor o entendimento. Veja que aqui ele tem um segundo subnível. Aqui ele já tem um terceiro subnível. Quem determina isso? É o auditor. Ele precisa enxergar todos os detalhes necessários para a identificação da vulnerabilidade, do possível problema que possa estar acontecendo naquilo que ele está investigando. Belezinha? Olha só, o próximo vídeo nosso vai ser sobre auditoria no desenvolvimento de sistemas. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. E eu vou preparar um outro material para publicar para vocês. Belezinha? Eu quero agradecer. Por enquanto, muito obrigado.